interagir melhor aí na aula, tá bom? Então, vamos lá. Página 39, de 1 a 6, a nossa correção, tá certo? Então, meus queridos, na primeira questão, nós temos o quê? A seguinte coisa. No SI, que é o quê? Sistema Internacional de Medidas, né? Nós temos que quais são as unidades de medidas usadas para a grandeza física representada pelos termos da expressão que compõem a lei de Coulomb. Então, vamos lá. Quais são as unidades de medidas que a gente vai precisar utilizar? Vamos lá. Vamos colocar aqui no quadro para que vocês possam ver e analisar direitinho. Então, vamos. Primeira questão. Isso. Então, ele está querendo saber as unidades de medidas, né, que a gente vai utilizar nas grandezas para representarmos, né, a lei de Coulomb. Como assim, professor? Não entendi. Não entendi o que estava pedindo a questão. Olha só, a gente sabe que para a gente descobrir, a gente sabe qual é a expressão, não sabe? A gente viu qual é a expressão que a gente consegue identificar as grandezas, né? Na lei de Coulomb. Qual é essa forma, professor? A gente viu que é a força, não é isso? Que é igual, aí tem a constante, né? Vezes a carga, não é isso? Carga vezes carga, carga 1, carga 2, não é isso? Dividido pela distância, ao quadrado. Então, nós temos esses valores aí, mas ele quer saber cada um desses, quais são, como é que eu vou me orientar na medida deles? Quais são as grandezas dele? A força é dada em quê, pessoal? A força. Qual é a medida? N. N é o quê? Newton. Tá? Toda força é dada em Newton. Lembrem-se disso. Tá? Toda força é dada em Newton. Ok? A carga é o Qzinho. Vai ser sempre representado por esse C. Tá bom? E esse C maiúsculo, que significa o quê? Coulomb, que é o autor, né? A gente acho que eu já até comentei com vocês, foi o autor que descobriu aí como fazer essa interação eletrostática entre as cargas, né? Então foi o Coulomb. Então a carga é dada em C. Essa é a medida, em Coulomb. Essa é a medida dele, tá? A distância é dada em metros, tá? A distância é dada em metros. E a constante eletrostática, né? A constante eletrostática é dada também em Newton, tá? O N, tá? Vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a medida aí da constante eletrostática. Então, quando vocês verem, tá? Algo assim, não se preocupe. É como ela é a grandeza dessa medida, tá bom? A constante é tudo isso, é dada em Newton por metros quadrados dividido por Coulomb ao quadrado. Essas são as medidas, as orientações que a gente precisa saber, tá bom? Então, cada uma delas tem essa situação. Então, essa é a primeira questão aí para da página 39. Tudo bem? Deu para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Responderam dessa forma? Ou parecido, né? O importante é que vocês saibam o que representa, qual é a medida de cada uma delas, tá certo? É importantíssimo. Tá bem? Bom dia, Nicole, que acabou de entrar. Então, é isso. Nós temos isso daí na primeira questão, tá bom? Vamos lá para a segunda.
Na segunda questão, é para a gente analisar as informações a seguir e classificar. Classifique-as em verdadeira ou falso, tá bom? Então, nós temos isso daí, verdadeiro ou falso. Vamos lá analisar a primeira, tá? Vamos lá analisando a primeira. Duas cargas pontiformes exercem forças entre si na proporção direta do produto de suas cargas e inversa do quadrado da distância que as separa. E aí, é verdadeiro ou falso essa afirmação? Oi? Foi o que vocês colocaram aí? Eu coloquei que ela é verdadeira. Verdadeira. Olha só, é o que a gente vinha falando, que acho que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? As duas cargas exercem a força entre si com a proporção o quê? Direta do produto delas. O que é o produto? É a multiplicação, ó, carga vezes carga, né? E tá o quê? Inversamente proporcional, né? Porque está dividindo aqui, ó, pela distância, né? Ao quadrado, né? Então, corretíssimo, é verdadeira essa alternativa, tá bom? Essa questão. O item 3, tá? Item 3 diz assim. Item 3, eu pulei, foi para o 3, foi? Ah, segundo, não é primeiro. O item 2 aqui. Duas cargas pontiformes exercem força entre si na proporção inversa do produto de suas cargas e direta do quadrado da distância que as separa. Então, se nós dissemos que a primeira está correta, então, obviamente que essa segunda opção também já está incorreta, porque é totalmente o inverso dela, né? Porque o que ela disse que era diretamente, na primeira, na segunda já disse que é inversa. Então, uma coisa tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, a segunda alternativa a gente já percebe que é falsa. Pode marcar falsa nessa questão aí, ok? Então, nós temos isso. Na terceira tem assim, a constante de proporcionalidade da lei de Coulomb depende da natureza do meio onde as cargas estão e do sistema de unidade utilizado. Então, o que é essa constante de proporcionalidade? Né? Aquela constante lá eletrostática que a gente está falando, né? Bem falando. O famoso Kzinho lá, o K. O K0. Então, o que é que acontece? Perdão. O que é que acontece? Essa constante, ela depende justamente da natureza do meio. Essa constante é trabalhada no vácuo, né? Qualquer lugar no espaço. Então, colocando duas cargas, né, a gente vai poder trabalhar, tá certo? Então, esse terceiro ponto também é verdadeiro, ok? O quarto ponto diz assim: a constante de proporcionalidade da lei de Coulomb não depende da natureza do meio onde as cargas estão. Pronto, aí já se contradiz o que nós acabamos de dizer no item 3, né? Não tem para onde correr. Então, essa daí é falsa, tá ok? A questão é falsa. Agora, vamos lá para a questão 3, né? Questão terceira. Essa questão 3, a gente vai obter, né? Obter, diz assim: duas cargas elétricas pontiformes estão paradas por 3 centímetros de distância, sendo que, vamos lá, colocando logo as informações aqui no quadro, né? Para que a gente possa desenrolar direitinho. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vou deixar a fórmulazinha para poder que a gente possa lembrar, tá? Eu não esquecer. A gente vai utilizar aqui elas por aqui.
Ok? Então, vamos lá. Questão 3. Duas cargas elétricas pontiformes estão separadas por 3 centímetros de distância. Então, nós temos aqui, vou chamar aqui de Q1 e Q2, que é a carga 1 e a carga 2, tudo bem? Então, elas estão separadas aqui por 3 centímetros, tá? 3 centímetros de distância. Aí nós temos que o Q1 é igual a 2 vezes 10 a menos 6, e Q2 é igual a 6 vezes 10 a menos 6. Lembrando que as cargas são dadas em coulomb, né? Essa é a unidade de medida dela. Calcule a intensidade da força, ou seja, que é a força entre elas, entre essas duas cargas. Só que, considerando o sistema imerso no vácuo, onde a constante, né, K0 é igual a 9 vezes 10 a nona, tá? Aí a medida dela a gente já conhece, né? Que é Newton vezes metros quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. São unidades de medida. Então, nós temos aí essas informações, ok? Essas informações que a gente vai conseguir, com certeza, responder as nossas questões. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa. A distância, né? Não esquecer da distância. Então, vou colocar bem aqui na frente. Distância é igual a 3 centímetros. Tudo bem? Então, eu tenho uma distância de 3 centímetros. Mas só que a unidade de medida dela é em metros. Tá? Então, a gente vai ter que se preocupar aqui em transformar esses 3 centímetros em metros. E como é que eu faço para fazer essa transformação? A gente vai fazer o quê? Vai dividir o 3 centímetros por 100. Por que é por 100, professor? Porque de centímetros para metros, primeiro que 1 metro tem 100 centímetros. Então, tem uma lógicazinha aí, né? Então, 3 centímetros dividido por 100, dividido por 100, vai dar o quê? 0,03. Tudo bem? Como assim, professor? Eu tenho 2 zeros aqui, né? Voltei 2 casas, tá bom? Então, 2 zeros, voltei 1, 2, 0,03. Ok? Então, é isso. Só que, vocês percebem que a minha operação está em notação. Não é verdade? Todos estão em notação científica. Então, é interessante a gente trabalhar em notação científica esse número, 0,03. Tá? Ah, professor, e se eu não quiser, tem problema? Não, não tem nenhum problema. Você pode fazer com 0,03 normal. Só que vai facilitar um tantinho de coisa se a gente fizer dessa maneira em notação científica. Tá bom? Então, como é que eu faço, então, professor? Vejam só. 0,03 vai ser igual. Se a gente sabe que a notação científica é o quê? É um número, no caso aqui, o número real aqui, 3, um número multiplicado por uma potência de 10, não é isso? Então, vamos lá. Vai ser igual a 3 vezes 10, tá bom? Por que é 3? Eu andei quantas casas para cá? 2 casas decimais. E botei a vírgula depois do 3. Se eu andei 2 casas para a minha direita, tá? Se eu aumentei aqui o número, eu vou diminuir aqui o meu expoente. Então, se eu andei 2 casas, vai ficar menos 2. Então, professor, 0,03 é igual a 3 vezes 10 a menos 2? Isso. Esse valor é igual a esse. Tá bom? Só em outra representação. Em notação científica. Tá bom? Aí já vocês vão perceber o porquê que a gente está fazendo isso para justamente facilitar aqui os cálculos da gente. Tá bom? Então,
o canal aqui, a gente perceber isso, né? Transformar o centímetro em metro e depois em notação. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso daqui é igual. Constante, 9 vezes 10 a nona, que multiplica as cargas, né? 2, acho que nem vai caber aqui, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6. Ok. Tudo isso dividido pela distância. Lembrando que a distância é a ao quadrado, ainda tem mais essa, né? 3 vezes 10 a menos 2, isso tudo ao quadrado, tá? Então, a gente precisa ficar ligado nesse quadrado para a gente não esquecer, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Tá? Não, vou só multiplicar, tá? A gente vai multiplicar. Eu posso fazer direto, professor? Fique à vontade, tá? Para resolver da maneira que você achar melhor, tá bom? Então, se eu fizer aqui 9 vezes 2, né? 9 vezes 2, 18. Não é isso? Então, 9 vezes 2 é 18. 18 vezes 6. Vamos lá. Vocês fizeram aí? Pode me dizendo? 9 vezes 2, 18. 18 vezes 6, dá quanto? Vocês percebem que eu estou pegando só os números sem a potência, tá bom? Porque com a potência a gente sabe que a gente vai resolver de outra forma, é isso? Então, vamos lá. 18. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 6, dá quanto? Quem foi que fez? Alguém? 18 vezes 6 dá 108. 108. Ok. Obrigado. 108. Então, nós temos aqui força é igual 108. Ok? 8 vezes. Agora, o que eu vou fazer com as potências? Né? Vou fazer o que com as potências? Vou repetir a base. Quem é a base? É 10. Vou fazer o que com os expoentes? Se é uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou somar os expoentes. Tá? Então, muito cuidado nesse negócio de somar os expoentes, né? Tenho que ficar ligado o sinal que está acompanhando o expoente, tá bom? Então, vai ficar 9, tá? Mais menos 6, ok? Mais menos 6. Repetir a base e vou fazer a operação só com os expoentes. Acredito, espero que vocês estejam compreendendo. Isso tudo dividido, tá? 3 ao quadrado. 3, 3, 9. Vezes potência de potência, eu multiplico as potências. Tá? 2 vezes 2, 4. Mais com menos é menos. O Andro disse que não está conseguindo ver nada. Não sei por quê. Você conseguiu fazer um zoom aí, Andro? Andro? Não sei se pode ser a internet também que esteja travando aqui, não sei. Ou a claridade. Tá? Se ajeitando aí. Mas tá bom. Que bom que deu certo. Então, temos aqui essa operação. Então, vamos lá. Resolver. Força é igual a... Eu posso dividir 108 por 9? Vamos logo dividir isso daí, né? Quanto que é 108 dividido por 9? Dá 12, é isso? 108 dividido por 9? Eu acho que sim. Dá 12. Mas só que antes disso, eu vou resolver essa operação aqui, que o professor acabou esquecendo de resolver, né? Vezes 10. Então, vamos lá.
9. Mais com menos dá menos. 9 menos 6 dá 3, né? Então, 3, porque o 9 é maior, vai ficar positivo. Mais com menos dá menos. 3 menos 6, né? Dá menos 3, certo? Porque o maior é o 6. Então, 10 elevado a menos 3. Ok? Então, isso que nós temos. Tudo bem? Esse é o de cima. Tá? Vou colocar até aqui na frente para vocês entenderem. Menos 3. Acho que nem dá para vocês verem, mas tudo bem. Elevado a menos 3. Aqui é a divisão de potência, de mesma base, né? Repito a base e vou fazer o quê? Subtrair os expoentes. Então, o expoente aqui de cima é o menos 3, menos 4. Ok? Menos 4. Então, vai ficar o quê? Vai dar o quê para nós nessa questão? Não é isso? Então, F é igual a 12 vezes 10. Menos dá mais, né, pessoal? Então, vamos lá. Menos 3 mais 4, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tá ok? Então, vai ficar 10 a 1. Ok? 12 vezes 10 elevado a 1. Tá? Beleza. Chegando nessa resposta. A força é dada em Newton. Tá bom? Ah, professor, tá certo se eu deixar assim? Depende da alternativa que a sua questão estiver pedindo lá, para você marcar, tá? Geralmente, eles são bem, como é que eu vou falar? Eles querem saber realmente o domínio de vocês quanto a isso, tá? O conhecimento de vocês, tá bom? Eu percebi que no livro ele deu outro modelo de resposta, mas que é igual a isso, tá? Qual foi o modelo que ele deu? Ele disse que a resposta no livro, ele diz que é 1,2 vezes 10 elevado à segunda. Não é assim? Tá errado? Não tá, né, pessoal? Tá certo. Só que ele demonstrou de uma outra maneira, com uma notação científica. Porque a gente sabe que esse 12, a notação científica, perdão, a gente monta ela com os números entre 0 e entre 1 e 10, perdão. Entre 1 e 10. É isso? Para a gente montar a anotação? E esse 12 passa do número 10. Então, para isso acontecer, eu teria que voltar uma casa decimal, tá? Com a vírgula, para poder justamente ficar 1,2. E quando eu diminuo o número aqui, eu tenho que aumentar o expoente lá. Então, 1,2, se eu voltei uma casa para a esquerda, eu aumento uma casa, um expoente, vamos lá, um número, né? No expoente lá em cima. Aí, agora sim, bateu com o do livro, né? O que estava dizendo no livro. Ah, professor, se eu tivesse deixado aqui no de cima, estaria errado? Não, numericamente não. Corretíssimo, tá? Mas, porém, todavia, no entanto, a gente tem que ficar ligado nas outras possibilidades. Quando for lá no dia da prova do Enem, ocorre muito isso. Uma outra maneira de representar um número, tá bom? E isso vocês têm que ficar, devem ficar ligados, tá certo? Alguma pergunta, pessoal, nessa questão? Vamos tirando aí as dúvidas, por favor. Fiquem à vontade. Alguma coisa estranha que eu fiz que vocês não entenderam? O silêncio paira na sala. Então, Professor, eu fui direto. Eu peguei o 9 e o 10 menos a potência 4 e botei a resposta F igual a 120N. Eu também. pronto.
Pronto. Aí a resposta... Muito bom, olha como é interessante. É justamente isso que eu estava conversando, né? Tem outras maneiras da gente representar esses números, não é isso? Muito bem. Com certeza, 12 vezes 10 elevado a 1 é igual a 120n. Perfeito. Eu só mostrei aqui porque eu acho que o livro mostra essa resposta aqui embaixo. Não sei se vocês perceberam, mas mostra essa daqui. Mas está errado 120n? Claro que não, né? Tá certinho. Tá bom? Show de bola. Parabéns. Então, vocês percebem aí, ó, o universo de possibilidade de respostas, mas todas são iguais, né? Uma é igual à outra, só pode ser representada de uma maneira diferente. Então, é isso que eu quero que vocês manjem do assunto, tá? Viu, Nicole? Vê se vocês percebam que isso é igual a isso, mas também é igual a isso, e pode ser igual a várias outras coisas, só representada de uma maneira diferente, tá? Então, a matemática tem dessas coisas. A matemática é feita de representações, né? É como se a resposta da minha questão, por exemplo, fosse 1, né? Eu sei que a resposta é 1, mas na hora de marcar a alternativa, tinha 2 dividido por 2. Aí você ficou, poxa, mas eu errei a questão porque a minha deu 1 e não tem alternativa. Será que não? Né? Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Então, 2 dividido por 2, claro que vai ser 1, né? Então, uma outra maneira de apresentar o resultado. Então, muito bem a sacada aí, vocês precisam ter isso em mente, tá bom? De como pode ser representado as outras possibilidades, se é que vocês entendem. Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Vamos lá, então. Vamos partir para frente. 3. Vamos lá para a nossa quarta questão. Posso pegar, né? Vou apagando aqui, viu? Quarta questão. Quarta questão diz assim. Página 39. Duas cargas. Q1 igual. Vamos lá. Duas cargas. Q1 igual a 18 vezes 10 a menos 6. Deixa eu ver se é isso. E Q2 igual menos 3,5 vezes 10 a menos 6. Menos 3,5 vezes 10 a menos 6. Coulomb. Tá? Então, estão localizadas no vácuo. Determine a distância entre elas para que a força de atração tenha módulo igual a 1,50 newton. Tá ok? Então, ele quer saber a distância, né? Então, vamos lá. A distância é igual. Tá? E ele deu aqui a força, né? A força de contato aqui, de atração, perdão, entre elas, que foi de 1,5 newton. Ou 1,50 newton. Ok? Beleza. Então, nós temos isso. Vamos para o que nos interessa. Partindo para cá, nós vamos colocar a nossa formulazinha, né? Então, vamos lá. Tem a constante, né? Não posso esquecer. Não posso esquecer da constante. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. A constante. Como eles estão localizadas no vácuo, a gente já sabe que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Tá bom? A Newton metros quadrados por Coulomb quadrado. Então, esses são os nossos valores aí que nós temos.
Tá certo? Então, vamos lá. Nossa formulazinha. Força constante vezes Q1 vezes Q... Lembrando que é o módulo, né? Q1 e Q2 dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, vocês percebem que aqui nós temos uma carga negativa, não é isso? Se nós temos uma carga negativa, mas só que aqui a gente trabalha com módulo. E o que é o módulo, professor? Só relembrando. O módulo da carga, né, ela está me dizendo que ela vai independer se é um valor positivo ou negativo. Para a gente, só interessa o valor em si, tá bom? Vamos dizer assim, o valor absoluto dela. Então, negativo não vai influenciar aqui na nossa continha, tá bom? Esse módulo só serve para a gente trabalhar com ele sempre positivo, tá certo? Então, beleza. Então, vamos substituir aqui o que nós temos, o que nós já temos. Então, a força... Ah, a força eu tenho, né? Estou procurando dessa vez a distância, não é isso? Então, a força é o quê? 1,50. Então, temos aqui 1,50 é igual K0, que é a constante de proporcionalidade eletrostática. 9 vezes 10, a nona, vezes a carga 1, está aqui, 18, vezes 10 a menos 6, vezes menos 3, aliás, não precisa de menos, né? Que é o módulo, 3,5 vezes 10 a menos 6. Ok? Então, temos aí esses valores. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Tá? E agora? Mais uma vez, a gente tem que aprender a manusear, vamos dizer assim, né? Essa equação. Né? Porque a gente está querendo encontrar essa distância. Tá? E como é que eu vou fazer, então, né, para a gente encontrar essa distância? Né? Então, a gente vai pegar, nós iremos pegar, né, para manuseá-la corretamente, para ficar mais fácil, vamos dizer assim, né, em outras palavras, para a gente ficar mais fácil essa visualização, tá? Eu vou só fazer assim, ó, trocar de lugar o d ao quadrado com o 0,50, tá bom? Para ficar bem bonitinha a nossa equação. Então, a distância vai ser igual, tá certo? Como assim trocar de lugar? E eu posso fazer isso? Assim, em outras palavras, né? Eu estou multiplicando aqui, ó, né? O meu pelos extremos. Se esse número, esse Dzinho estava dividindo esse número todo, eu posso passar esse para o outro lado multiplicando, não posso? Todo mundo consegue visualizar isso, né? Se ele está dividindo esse número, eu passo ele para cá multiplicando. Concorda comigo? Então, vou colocar, ó, d ao quadrado. Estava dividindo, veio para cá multiplicando. Multiplicando quem? O 1,50. Tudo bem? Mas só que eu não quero esse 1,50 do lado do D, porque eu quero é isolar o D, tá? O D aqui, porque eu estou procurando essa distância, na verdade. Então, se eu quero, então, esse 1,50 que estava multiplicando o D, vai para o outro lado dividindo. Então, por isso que eu disse que a gente vai trocar ele de lugar com esse, tá bom? Só para que facilite a visão da gente, que a gente está procurando. Vou repetir aqui, tá? Só para a gente se adequando aqui. Vocês entenderam, né? Aí a jogada, espero que sim, se não pode perguntar. Isso tudo dividido, cadê? Por 1,5. Ou 1,50. Ok? Beleza? Olha aqui, essa aqui é só para a gente relembrar o que a gente viu na outra questão, né? A 1,50. 1,5 é a mesma coisa, tá? 1,5 é a mesma coisa que 1,50. Só que só para a gente ter essa noção. Churubem? Churubem, né? Então, vamos lá.
Aí vocês podem perguntar, eu posso representar isso daqui em forma de em número decimal? Né? Vocês poderiam me perguntar. Pode, né? Até pode, sem problema. Fique à vontade. Porque a gente já sabe, se a gente manusear esta vírgula, ela vai aparecer, tá? Ou não. Aí a nossa notação científica. Mas eu também posso deixar assim? Também pode deixar assim, tá bom? Sem problema nenhum. Tá ok? Então vamos lá. Então a distância vai ter ocasiões que é até melhor utilizar com notação científica, como a gente viu naquela primeira questão. Mas e outras que pode ser até mais interessante deixar em número decimal. Aí a gente tem que perceber isso, né? Qual é o melhor, qual é a melhor maneira de quando isso acontecer, tá bom? Então vamos lá, resolvendo isso. Vamos lá, vocês que estão aí multiplicando, já fizeram os cálculos aí, me ajudem. 9 vezes 18 e vezes 3,5 dá quanto? Esquecendo nesse primeiro momento as potências, tá certo? Vamos esquecer aí as potências de 10. Vamos resolver só essas multiplicações dos números. Deu quanto? 9 vezes 18 vezes 3,5. 118. Quanto? 118. 118. 118, o todo já, a multiplicação toda, é? Como é que é? Eu acho que dá mais, não? Eu fiz um cálculo aqui muito louco. Então tá. Vamos lá. Alguém confirma aí? É isso mesmo? 118? Então tá. Vamos lá. Para mim tá um pouquinho. Vamos lá. 9 vezes 18. Só conferindo aqui. 9 vezes 18 vezes 3,5. Fala aqui, tá dando um número tão grande, Nicole. 567. Eu não sei se deu isso aí no de vocês. 9, vamos lá, vou fazer aqui pra gente. 9 vezes 18. 9, 567 também aqui no meu. 9 vezes... né? 9 vezes 8, 72. Vai 7, 9 vezes 1, 9. E mais 7, 162. Então, 162 vezes 3. 3,5, perdão. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 6, 30. E 1, 31. Vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. Somando tudo, 7, 16, 1, 567. Aliás, 5.670. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 1. Então, fica 567, tá bom? Então, veja aí como é que foi que você fez o cálculo, para você corrigir direitinho. 567, talvez você até já tenha resolvido aqui com a divisão, né? E a gente não percebeu. Pode ter sido. 567 vezes, tá? Vezes. Aí temos aqui, repete a base, e somos expoentes. Então, 9, né? 9 mais com menos dá menos 6, mais com menos dá menos 6. Isso daqui dá quanto? A gente até já calculou, né? 9. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 6 mais 6, 12. Então, 9 menos 12 dá menos 3, porque subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, 10 elevado a menos 3. Tá bom? É isso. Isso dividido por quanto? 1,5.
ou 1,50. Tá bom? Então, meu povo, isso aí dá quanto? 567 dividido por 1,5. Talvez seja até o número que a Nicole disse, mas nós tivemos reposto anteriormente. Professor, o meu que eu Oi. botei, o 118 foi só uma parte da conta, mas a resposta Ah, mesmo que eu tá. botei foi 0,378 m. Pronto, beleza, show de bola. É isso mesmo. Então, 567 dividido por 1,5 dá 378, que é o número que a Nicola até citou agora. Distância ao quadrado igual a 378 vezes 10, né? Opa, vezes 10 elevado a menos 3, que é o resultado dessa operaçãozinha que a gente fez. 378 elevado a 10 a menos 3. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Gente, agora vamos dizer, acredito que seja a partezinha mais complicada até então da gente resolver. Tá certo? Por quê, professor? Porque nós vamos ter aqui, ó. Ou vocês, se preferirem, né? Colocam isso daqui em decimal, né? 378 vezes 10 a menos 3 é quanto? Igual que a Nicole fez, né? Isso daqui é quanto? Tem que voltar quantas casas para me zerar essa potência de 10? Não é isso? Então, eu posso fazer isso também. Vou voltar 3 casas, professor. É verdade. Então, vai ficar o quê? 0,378. Tudo bem? Voltei 3 casas, ó. Ao diminuir o número aqui, eu tive que aumentar aqui o expoente. Fica indo, tá? Então, ficou o quê? 0,378, ok? Então, mas só que agora nós temos um porém, né? Um porém. Nós temos o d ao quadrado. Se fosse só o d, aqui já seria a resposta, né? A distância. Mas só que o nosso d está ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer? Quando eu faço isso, essa potência, ela vai em forma de raiz para o outro lado. Tem mais isso, professor? Tem. Então, fica a raiz disso aqui, ó. 378. E a raiz disso daqui, tá? É aproximadamente, agora sim a gente vai trabalhar com aproximação, tá bom? É aproximadamente 0,61. Ok? 0,61 ou 0,615, aproximadamente. Tá? Isso é um número aproximado, tá bom, pessoal? Ou seja, vai ser mais ou menos esse valor. Tá? Mais ou menos esse valor. 0,615. Tá bom? Isso daqui, lembrando que isso daqui está em 0,615 metros. Tá bom? Metros. Isso daqui, eu posso deixar assim, professor? Ou eu boto em número decimal? Aí não sei, você que decide. Como foi que vocês deixaram? Vocês deixaram assim mesmo ou colocaram em notação científica? Eu deixei o 0,378 mesmo. Ah, você parou aqui em cima, né? Então, faltou um cálculozinho para finalizar, Nicole. Que é essa distância que é ao quadrado. Então, ela vai para o outro lado em forma de raiz, tá bom? Fazendo isso, aí pronto. Você já poderia parar, tá? Então, deu aproximadamente 0,615 metros. Aí, eu não sei, no livro, se vocês perceberam, a distância, ele dá a resposta como? Ou ele dá em centímetro ou ele dá em metro. Vocês decidem aí. O que estiver pedindo, como é que eu faço para transformar isso daqui em centímetro? Né? Tudo tem uma operação para a gente fazer, a ser feita. Tá certo?
Então, eu vou deixar aqui, mas aqui a gente pode aparecer em notação científica, pode aparecer de qualquer forma que vocês quiserem. Tá certo? Então, essa é a quarta questão. Tudo bem? Então, quarta questão, ok. Nossa aula termina aqui, hora, pessoal? 9h20, né? Então, daqui a pouco vocês têm mais uma aula. Acho que não vai dar tempo a gente resolver a outra questão. A quinta questão. Tá? Felizmente. Então, eu vou interromper aqui a gravação, porque o vídeo já está extenso.